Que a paz do amado Mestre Jesus possa estar conosco. Para a reflexão, traremos do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 25, o item 6. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquietais de onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento? E a roupa não é mais do que o corpo? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem, entre vós, é aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de uma côvada? Porque também vos inquietais pela vossa roupa. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, e entretanto eu vos declaro que mesmo Salomão, nos seus melhores dias de glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de onde iremos nos vestir, como fazem os infiéis, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Vivemos um período de muita incerteza. A pandemia que toma conta do nosso planeta há mais de 6 meses tem levado-nos a muitos questionamentos, principalmente sobre aquilo que realmente é necessário para a nossa existência. Vivemos hoje um momento em que muitos países, muitos governantes e muitas pessoas têm se questionado quais são as verdadeiras necessidades, qual é a verdadeira importância para a nossa subsistência, se a economia ou a vida. Isso não é uma coisa nova. Como nos mostra o texto evangélico, há mais de 2000 anos, o homem se pergunta quais os meios necessários para a sua existência. E o texto nos mostra a preocupação desse homem como se alimentar e como se vestir. E Jesus nos revela que nós não deveríamos dar tanta preocupação a esses assuntos, porque Deus jamais nos desampararia. E Ele ainda nos lembra, homens de pouca fé. Novamente estamos numa dessas situações em que as adversidades do tempo em que vivemos têm nos levado a esses questionamentos. Questionamentos que estão testando a nossa fé. Sobre aquilo realmente que é necessário para as nossas vidas e sobre aquilo que acreditamos. Para que possamos fazer uma pequena análise desse momento, uma pequena reflexão, vamos recorrer ao professor Morris Schwartz da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que já desencarnou, mas nos deixou um trabalho muito interessante na área de sociologia sobre a sociedade e o homem, em especial a sociedade de consumo. Ele nos fala, através do seu trabalho, de que o homem moderno tenta, através dos bens de consumo, suplantar e preencher vazios existenciais. E que acaba, por isso, entrando num círculo vicioso de autoconsumo. Ou seja, o ser humano, por ter perdido referenciais do que é realmente necessário à sua vida, do que realmente importa, procura suplantar essas deficiências preenchendo com consumo, o consumo de bens materiais, a fim de, dessa forma, conseguir
tapar o imenso vazio que se tornou a sua existência. Ora, nesse momento de pandemia, talvez seja um momento necessário para repensarmos a nossa sociedade, para repensarmos os nossos hábitos. Temos vivido nas últimas décadas uma sociedade que tem se autoconsumido, onde os bens materiais têm muito mais valores do que a vida humana. Onde a vida humana, em muitos casos, é relegada a segundo e a terceiros planos. E novamente estamos diante dessa situação. Quando nos vemos a nos perguntar o que é mais importante, economia e vida, e muitas vezes ficamos em dúvida, ou colocamos a economia em primeiro plano, é porque estamos doentes. Porque não compreendemos o verdadeiro significado da vida e a importância que ela nos tem. Quando nós deixamos de lado a nossa própria existência para que a economia ganhe mais alguns milhões ou bilhões, com o pretexto de que isso irá salvar vidas, entramos numa grande inconsistência. Porque quanto realmente vale uma vida humana? Qual é a vida mais importante? Quem é a pessoa que deve continuar a existir? Para que a sociedade possa viver. O que é mais importante? Possuir algo ou ser algo? Esses questionamentos acabam nos arrastando para uma armadilha, onde passamos a tentar colocar valor em coisas que sequer são substanciais, como o amor, o carinho, a amizade. Então, a nossa própria humanidade passa a ser questionada nesses momentos. Como nos bem lembrava o professor Maurice Schwartz, isso é um sintoma grave de como a nossa sociedade acaba perdendo o seu rumo, em como ela acaba supervalorizando a materialidade e os bens materiais e dando pouca importância àquilo que é essencial ao homem, que é o seu lado sentimental e espiritual. Esses valores são desprezados pela sociedade de consumo, que só consegue entender aquilo que pode quantificar, aquilo que pode valorizar. Como essas coisas não têm um valor intrínseco em si, elas são desprezadas. Podemos ver que a partir daí a reflexão passa a ser mais profunda sobre o grande papel de nós, seres humanos, e da nossa sociedade. Porque a partir desse momento em que nós nos questionamos o nosso real papel neste mundo, a real importância das nossas vidas e da nossa existência, começamos a compreender que o valor material é apenas subjetivo. E que se as pessoas têm tanta preocupação com a sua existência e com as suas vidas, não há o que contestar nos sentidos da economia. Porque a vida, por si só, é o valor absoluto. Mas, como eu falei no começo, isso não é algo novo na história da humanidade. A humanidade sempre se questionou sobre a importância dos bens e sobre a importância de ser alguém. A sociedade, quanto mais evoluída, mais estratificada se torna. E as pessoas passam a ter muito mais valor a partir que elas alcancem um certo grau social. E aí vem o grande questionamento que a pandemia nos trouxe. E nos mostra em si que nenhuma vida
é mais importante do que a outra. Que apesar dos nossos papéis sociais serem diametralmente diferentes, o valor da vida humana é importante nos seus mínimos detalhes. Isto não é uma coisa nova na história da humanidade. Para tanto, vamos recorrer a uma história do filósofo Sócrates, na antiga Grécia. Conta-se que Sócrates adorava passear pelos bazares da cidade. Ia de loja em loja, conversando com as pessoas, olhando as tapeçarias, os jarros, os vinhos e queijos, as cerâmicas. Ele passeava quase todos os dias pelo bazar de Atenas. Até que um dia, um dos seus amigos, vendedor do bazar, lhe questionou: Sócrates, você vem aqui quase todos os dias após as suas palestras? Caminha por entre as bancas, conversa com as pessoas, entra nas lojas, mas nunca compra nada. Então, Sócrates, o que vens fazer aqui, se nada leva? Ele então olhou para o vendedor, seu amigo, e lhe falou: Ora, eu venho aqui apenas para ter a certeza de que nada necessito. A lição de Sócrates é muito atual. Muitas vezes nos tornamos compradores compulsivos. Compramos aquilo que não necessitamos. Isso é que tem levado a nossa sociedade aos patamares de hoje, de um consumo desenfreado e sem qualquer sentido. Passamos a consumir muito mais do que necessitamos. Apenas para termos uma ideia, levantamentos nos mostram que a nossa sociedade é capaz de produzir muito mais alimentos que a humanidade inteira consegue consumir em um ano. Mas, apesar disso, ainda há muita fome no mundo. Há muitas pessoas necessitadas. E eu lhes pergunto, por quê? Outro dado é muito mais estarrecedor. A nossa sociedade consegue produzir bens, como roupas, que dariam para vestir 2,5 vezes a população do mundo. Mas mesmo assim, ainda há pessoas que não têm o que vestir. E eu lhes pergunto novamente, por quê? Outro dado também é muito significativo. Nós produzimos armas dos mais diferentes graus e tipos, capazes de exterminar toda a raça humana pelo menos 5 vezes. E eu volto a lhes perguntar, por quê? Porque talvez a nossa sociedade esteja muito mais doente do que possamos imaginar. Talvez o Covid não seja a verdadeira pandemia que toma conta do nosso mundo. Talvez o que esteja faltando no nosso mundo seja algo que nós já temos noção há mais de 2000 anos. Algo que é a base referencial da doutrina espírita, chamado caridade. Enquanto nós não formos seres capazes de realmente valorizar aquilo que importa, dar valor às coisas que realmente são importantes, nós ainda veremos muito sofrimento em nosso planeta. Veremos muitas pessoas passando necessidades por falta de alimento, por falta de roupa ou de outras necessidades básicas. Mas com certeza não irá nos faltar balas, nem armas, nem outras tantas milhares de vidas serão perdidas. Porque mesmo nesse momento de pandemia, as guerras não cessaram.
mesmo nesses momentos de sofrimento, a dor continua pungente em nosso planeta. Porque novamente nós damos as costas para aquilo que realmente importa, que é a vida humana. É triste nós vemos países inteiros arrasados por mera vaidade dos seus governantes. Pessoas, crianças, velhos, homens, mulheres, não têm idade para o sofrimento, não têm idade para a ganância de algumas pessoas que tratam a vida humana como um simples joguete em meio à vida. Precisamos rediscutir a nossa sociedade, compreender exatamente quais são os valores que devemos e queremos agregar a ela e retirar dela tudo aquilo que não nos é realmente necessário. Enquanto nós não tivermos a medida exata, o diâmetro verdadeiro do que nós queremos para a nossa sociedade, nós continuaremos perdidos, com discussões inócuas sobre qual ou o que é realmente importante. Vamos aproveitar esse momento que o planeta nos deu para refletirmos sobre as nossas reais necessidades. Eu vou me apropriar de um pensamento do poeta Auden, que diz: o destino aniquila muitas espécies, mas só há uma espécie que pode aniquilar a si mesma: nós. Eu espero que o homem não caminhe nessa direção, que possamos dar um freio, um basta, nesse caminho que estamos a trilhar, que possamos aproveitar essa situação, esse momento por qual estamos passando, para criar um novo amanhã. Um amanhã realmente comprometido com o futuro do planeta e das pessoas que moram nele. Não o futuro de poucos, mas o futuro de todos. E entre o que é necessário e o que é essencial, e aquilo apenas que serve para enfeitar, que serve para esbanjar, que tenhamos muito certo o que realmente queremos para as nossas vidas. Para encerrar, eu vou ler um pequeno poema do livro das Revelações chinês, o livro do Tao, que nos revela sobre a suficiência que garante a paz. Diz-nos ele: quando a humanidade vive em ordem, os cavalos puxam arado. Quando ela renega a sua lei interna, os cavalos se preparam para a guerra. Não há pecado maior do que o excesso de ganância. Não há mal maior do que querer sempre mais. Não há maior calamidade do que a mania de sucesso. Quem se contenta com o necessário vive uma paz imperturbável. Que a paz do amado Mestre Jesus possa estar conosco e que essas reflexões possam nos acompanhar. Que assim seja, e obrigado a todos.